Informativo Mundial das Missões. Uma escola para a Libéria. Darlington cresceu em uma igreja cristã na Libéria. Sua mãe era envolvida na congregação, já seu pai, mais ou menos. Seu pai pertencia a uma sociedade secreta e dizia ao filho que um dia ele também teria que ser membro. Os membros dessa sociedade adoravam os ancestrais mortos e ofereciam sacrifícios nas montanhas. Darlington não queria participar e sua mãe concordava, pois desejava que seu filho fosse um garoto temente a Deus. Por isso, sempre que o pai se preparava para ir às montanhas, para os sacrifícios, a mãe fugia com o filho para outro vilarejo. Na igreja, Darlington participava de estudos da Bíblia, mas não conseguia entender nada da palavra de Deus. Certo dia, aconteceu uma série evangelística da Igreja Adventista no vilarejo, e Darlington participou. Nas reuniões, ele aprendeu a compreender a Bíblia e passou a ser um fiel seguidor de Cristo. Logo, Darlington foi batizado na Igreja Adventista, para a felicidade de sua mãe e oposição de seu pai. Depois de um tempo, surgiu o desejo em seu coração de ser pastor, mas não havia um seminário adventista na Libéria. Por isso ele desejou que fosse fundado esse seminário no país e passou a orar fervorosamente a Deus. Foi então que Darlington se envolveu na política, acabou sendo eleito para o Parlamento Nacional e conseguiu viabilizar a primeira Universidade Adventista da Libéria. Depois de 6 anos, Darlington deixou o parlamento e se matriculou no curso de teologia da Universidade Adventista do país. Atualmente, Darlington é o presidente da Missão Sudeste Liberiana da Igreja Adventista, que receberá parte das ofertas deste trimestre. As ofertas ajudarão a construir uma escola de ensino fundamental na cidade de Buchanan. Essa escola irá substituir uma escola que foi destruída durante a Guerra Civil na década de 90 na Libéria. Por isso, sejamos liberais. Provai e vede. História de hoje: ofertas para Tusgal. Olá, amigo! Eu sou o pastor Diogo Santos, missionário da Divisão Sul-Americana aqui na Mongólia. E hoje eu vou te contar como as suas ofertas não apenas chegam onde elas precisam, mas como elas são importantes para o avanço do reino. A Mongólia é conhecida por ser a terra do grande conquistador Gengis Khan, mas também a terra do céu azul, dos famosos cavalos mongóis e do deserto de Gobi. Terra gelada, de povo nômade e de espírito livre, que somente após a queda do comunismo abriu suas portas para a chegada dos primeiros missionários. E não foi fácil. Pregar para uma população de 53% de budistas e 38% de pessoas que se declaram sem religião é extremamente desafiador. E uma das melhores maneiras de refletir Cristo para essas pessoas, penetrando preconceitos e barreiras culturais, é a educação adventista. E pensando nisso, em 2009 foi fundada a primeira escola adventista na Mongólia, Tusgal, que em mongol significa refletir. É o resultado de muita oração e esforço de várias pessoas. Gente que dedicou seus talentos para ver real o sonho de ter uma escola adventista na Mongólia. Adaptada num prédio residencial, nossa escola era muito apertada, escura e não oferecia segurança para as crianças estudarem. Foi então que vimos a mão poderosa do Senhor guiando todas as coisas. Na verdade, Deus já havia resolvido o problema 1 ano antes. Como aconteceu com o profeta Daniel, que quando se ajoelhou para orar, do céu um anjo já tinha saído com a resposta. O Senhor também já havia respondido nossa oração. A escola adventista Tusgal já havia sido incluída no plano da Igreja Adventista para as ofertas do 13º sábado. Deus, em sua onisciência, já havia provido meios para a solução desse problema 1 ano antes.
A escola foi reformada em tempo recorde. Praticamente uma nova escola surgiu em 2 meses. E tudo isso graças à fidelidade e desprendimento de pessoas como você. Eu sou uma testemunha de que suas ofertas não apenas chegam ao destino, como fazem muita diferença. O que aconteceu com a Escola Adventista na Mongólia é apenas um capítulo de uma linda história de cooperação entre pessoas que nunca se viram, mas que estão ligadas pelo maior elo que existe, que é o amor. É o amor de Cristo que motiva missionários a irem, e é o amor de Cristo que motiva missionários a doarem os seus recursos. Você é parte do avanço do Evangelho aqui na Mongólia. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Um bom sábado a todos. É um prazer imenso voltar a esta amada igreja. Embora via redes sociais, a você, nossos irmãos e amigos internautas que estarão nos assistindo, estão nos assistindo agora, não sei o horário que você está nos assistindo, mas seja bem-vindo, que a mensagem do Senhor alcance o teu coração nesta manhã. Se você não estiver nesta manhã, esteja ao horário que estiver, que esta mensagem possa alcançá-lo. Nesta manhã nós iremos trabalhar com o tema "O remanescente será salvo". O remanescente. Remanescente, queridos, é o que sobra, é o resto do todo após a retirada de uma parte. Então, remanescente é aquilo que ficou, aquilo que sobrou. Pois, diante disso, o remanescente será salvo. Comece a pensar comigo e a refletir. Na conta de Deus para a salvação, na conta de Deus para a salvação, qual o total? Quantos? Qual é o total de Deus para a salvação? Queridos, para Deus é toda a humanidade, totalidade. Deus sempre quer salvar todos. Ei, Deus quer salvar você. Deus fez e faz tudo para salvar você. Ele quer salvar a todos. Eu queria então abrir a palavra de Deus no livro de 2 Pedro. Livro de 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. 2 Pedro capítulo 3 e o verso 9 está escrito, e assim diz o Senhor. Antes de dar sequência, queremos em nome de Jesus fazer uma oração com você. Quero convidar você agora a fechar seus olhos onde quer que você esteja, ok? Para orarmos com o Senhor. Grandioso Deus e Pai eterno, nesta hora, Pai Santo, que estamos abrindo a Tua poderosa palavra, cremos que esta palavra tem poder de repreender demônios, ressuscitar mortos, curar desde uma simples dor de cabeça até um câncer maligno. Com estes olhos que a terra não há de comer, tenho visto, Senhor, a manifestação do Teu poder. E nestes dias de pandemia, o Senhor tem manifestado o Seu poder. Pai querido, por favor, nesta hora, abre também a nossa mente e o nosso coração e ajude-nos guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti. Quanto a mim, Teu humilde servo, repreenda-me, por favor, e que eu seja tão somente o Teu instrumento. Que este humilde servo, este humilde pecador não venha atrapalhar a Tua obra, a Tua causa. Suplicamos-te, pois, e agradecemos-te em nome do Senhor Jesus, porque confiamos no poder que há neste nome poderoso. Amém. Muito bem, queridos, 2 Pedro capítulo 3. Veja que na contagem, que na conta de Deus, Ele deseja salvar a todos. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum
se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, para Deus, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E o verso de João, capítulo 3, verso 16, o verso áureo do cristão. O verso áureo do cristão, queridos, que todos os crentes conhecem, diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe? Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou 1, 2 ou 3. Ele não amou somente 144 mil. Por isso que esse número em Apocalipse é um número simbólico. Ele amou todo o mundo, totalidade. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele quer salvar a todos. Ok? Muito bem, queridos. Vocês lembram da história do dilúvio? Na história do dilúvio, no dilúvio, queridos, 120 anos de oportunidade, ou melhor dizendo, 120 anos de graça. A graça do Senhor fora estendida para com os diluvianos durante 120 anos que Noé pregou. 120 anos de oportunidade, 120 anos de graça. Mas qual foi o resultado? O resultado é 8 remanescentes. Somente 8 remanescentes sobraram de toda aquela humanidade que estava ali, que Deus queria salvar a todos. Deus construiu a arca para salvar toda a humanidade. Mas o resto foi, o que sobrou foi o remanescente, 8 preciosas pessoas. Ok? Nas simplicidades de Sodoma e Gomorra, quero mencionar aqui para vocês, por misericórdia e amor a Abraão, por misericórdia do Senhor e amor a Abraão, as impiedades de Sodoma e Gomorra, queridos, o remanescente foi apenas 3. 8 no dilúvio, 3 apenas sobraram das impiedades de Sodoma e Gomorra. 600 mil saíram do cativeiro egípcio. Na libertação do Êxodo, 600 mil pessoas, sem contar homens e mulheres. Calcula-se que chegue aí ao total de uma estimativa de 2 bilhões de pessoas saíram dali. E apenas, 2 bilhões de pessoas. E daqueles de 20 anos para cima, apenas só restaram o remanescente foram, quantos foram? 2. O remanescente foram 2. Apenas 2 remanescentes, isso é de 600 mil homens que ali saíram. Eu quero me apegar aos 600 mil, porque esses 2 estão inclusos nos 600 mil. Dos 600 mil, apenas 2 remanescentes restaram. Então o Senhor convoca uma nova libertação. Agora os midianitas escravizavam os israelitas, e o Senhor convoca para a guerra. E Gideão, líder, o libertador escolhido daquele tempo, convoca e consegue reunir 32 mil homens. Mas o Senhor começa então a mandar sair aqueles medrosos, os tímidos, os ocupados, os recém-casados. Quanto sobrou? Qual é o remanescente? 300 homens. 300 homens foram remanescentes na libertação sobre os midianitas. Na guerra contra os midianitas, sobraram 300 homens. De 32 mil, sobraram 300. Esse foi o remanescente. Então eu quero convidar você agora para a palavra de Deus uma vez mais. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, eu quero apresentar para você as características do remanescente. Características do remanescente. Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o verso é o 13 e o 14. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 13 e 14. Está escrito, e assim diz o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 13 e 14. As características do remanescente.
as características do remanescente. O verso 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que qual é a característica aqui? O remanescente, ele é perseverante. Ele não desiste em meio à pandemia. Ele não se incomoda com o coronavírus. Ele persevera na rocha, na fé, ele permanece firme. Ele não teme nem a morte. Quer ver? Capítulo 24, verso 14, mais uma característica do remanescente. E será pregado o evangelho, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunha todas as nações, e então virá? E então virá o quê? O fim. Eis, olha para cá para te dizer. Esse fim aí é para os que não estão preparados. Porque para os que estão preparados é o início, é o começo, é o novo amanhecer da eternidade. Para os que estão preparados será o fim do sofrimento, o fim da angústia, o fim das preocupações, mas será o começo da verdadeira alegria. Será o começo da eternidade. Portanto, queridos, qual é a característica aqui deste remanescente? O remanescente, ele além de ser perseverante, de ficar firme na rocha, ele prega o evangelho. Ei, olha para cá para eu te dizer. Ele não prega qualquer evangelho. Sr. Robson, ele não prega qualquer evangelho. Ele prega o evangelho eterno. Está ouvindo, Sr. Felipe? Quando o senhor estiver assistindo, viu, Sr. Felipe? Ele prega o evangelho eterno. Pois é, irmã Letícia, minha amiga, ele prega o evangelho eterno. Ele não fica quieto, não. Ele não se contenta. Tudo para ele se torna motivo e oportunidade para pregar o evangelho. É a característica do remanescente. O remanescente prega o evangelho eterno. Existe um monte de evangelho espalhado aí, viu? Mas o remanescente, ele não prega qualquer evangelho, nem mistura os evangelhos. O remanescente prega o evangelho eterno. O remanescente prega o evangelho eterno, ok? Muito bem, queridos. Eu quero lhe levar para mais uma característica do remanescente fiel. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Um verso bem conhecido dos adventistas do sétimo dia. É muito conhecido esse verso. O adventista já usa muito esse verso, viu? Você já deve ter ouvido em vários outros sermões. Apocalipse capítulo 12, verso 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher, irou-se o diabo contra a igreja, e foi pelejar com o restante, o resto que sobra, o remanescente da sua semente. De qual semente? Da semente da mulher, da igreja, ok? A sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Qual é a característica aqui? A característica aqui, queridos, é de um remanescente. De um remanescente que é fiel. Fiel ao quê? Fiel à palavra. Fiel às sagradas escrituras. Fiel aos mandamentos de Deus. Não é fiel somente a 10 mandamentos. É fiel a todos os mandamentos, incluso na palavra do Eterno. O Eterno Deus. E aí, queridos, eu quero então avançar aqui na nossa mensagem. Espero que você esteja captando bem. Preste atenção. Ei, ó, não cochile agora não, olhe para cá, preste atenção. Diante de tudo que nós refletimos aqui, somos hoje, eu queria dizer para você que hoje nós somos, quando eu preparei esse sermão a primeira vez, éramos em torno de 18 mil adventistas. Já estamos perto dos 22 mil, porque já estamos em 21 milhões de adventistas. Éramos 18 milhões quando eu preparei esse sermão. Quando eu preguei esse sermão pela primeira vez aqui em Salvador,
éramos 18 milhões de adventistas. Agora nós somos 21 milhões de adventistas. 21 milhões de adventistas. Eis a pergunta. Eu gostaria agora de você prestasse atenção à pergunta. 21 milhões. E qual será o remanescente desses 21 milhões? É óbvio. Na conta de Deus, Ele quer salvar quantos? Todos. Todos os 21 milhões e toda a humanidade fora dos 21 milhões. Ele quer salvar todos. Mas qual será o remanescente? Imagine. Quantos milhões será que havia, que existia antes do dilúvio? Era muita gente. Pessoas com quase 4 metros de altura. Já pensou, seu Robson? Já pensou, seu Felipe? Pessoas com quase 4 metros de altura viviam antes do dilúvio. E olhem, quantos milhões será que viviam ali? Só sobraram 8 remanescentes. De 32 mil homens, só sobraram 300. 300. De 600 mil homens de pé, só sobraram 2. Eis, olha para cá para eu te dizer. Esses 2 aí que sobraram, eram fiéis. Mas vamos avançar. Vamos avançar aqui. Qual será o total? Eu quero dizer qual será. Vamos lá? Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Olha aí o livro de Romanos capítulo 9, verso 27. Romanos capítulo 9, verso 27. Qual será o total, o resto? Qual será o remanescente desses 21 milhões? Olha só. Capítulo 9, verso 27, está escrito assim: Senhor, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Filho, querida, você que ainda está esperando a pandemia terminar para você voltar ao normal, para a igreja voltar ao normal, para a sociedade voltar ao normal, para o mundo voltar ao normal, você que ainda está esperando, ó, ainda que o número dos adventistas, eu quero trocar agora o nome Israel por adventista, porque os adventistas estão a 21 milhões, estão presentes em mais de 200 países. Eis, ainda que o número dos adventistas seja como a areia do mar, somente o remanescente será salvo. Somente o remanescente será salvo. Está entre o remanescente? Aí agora eu quero começar dizendo para você que está entre o remanescente, queridos. É muito mais do que ser adventista. Está ouvindo, senhor Robson? Está ouvindo, senhor Felipe? Está ouvindo aí, amados irmãos? Ser remanescente, fazer parte do remanescente, não basta ser somente adventista. Não basta ser guardador do sábado. Não. Tem que ser mais do que adventista, mais do que guardador do sábado, para fazer parte dos remanescentes. E aí eu quero mostrar para você Apocalipse capítulo 2. O penúltimo verso desta manhã. O penúltimo verso desta manhã está em Apocalipse capítulo 2. Queremos encerrar nesta manhã de sábado com a bênção do Senhor. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Nós vamos encerrar aqui em Apocalipse, viu? Depois do 2 você já pode ir para o capítulo 12. O último verso está lá, em Apocalipse capítulo 12. E aqui diz o seguinte, ó, Apocalipse capítulo 2, verso 10. Está escrito, e assim diz o Senhor. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mais uma característica do remanescente. Não basta ser adventista. Não basta estar guardando o sábado. Não basta falar de oração,
nem do Espírito Santo. O remanescente, querido, o remanescente, ele é fiel até a morte, mesmo que ele seja ameaçado de morte. Vocês viram lá o remanescente no meio de Babilônia? Os adoradores do Deus eterno, em meio a Babilônia, mesmo na hora que disse, ó, vou aquecer a fornalha 7 vezes mais, eles permaneceram fiel. O remanescente fiel não teme a morte, porque ele sabe que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Então, mais uma característica de um remanescente fiel. Fazer parte do remanescente é estar disposto a ficar firme, ainda que seja necessário passar pela morte. E o último verso desta manhã, eu quero convidar você então para abrir aí a sua Bíblia, continuar com a sua Bíblia aberta, e aqueles que fecharam, voltar a abrir. No livro de Apocalipse, capítulo 12, o verso agora é o verso 11. Verso 11 diz, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Mais uma característica de um remanescente. Você quer ser remanescente? Você quer ser remanescente? Você quer fazer parte dos remanescentes? Fazer parte do remanescente, filho, querido, preste atenção. Fazer parte do remanescente é estar disposto a renunciar à própria vida. Afinal de contas, Cristo disse, né? Cristo ensinou aos seus discípulos, aquele que quiser vir após mim, renuncie, se negue dia após dia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A característica de um remanescente é aquele que renuncia à própria vida. Renuncie à sua própria vida. Aceite o apelo, o chamado de Jesus. Jesus está te convidando, ó, já estou fechando a toda a poderosa palavra, porque o último verso foi lido. Resta agora dizer para você, resta agora dizer para mim, não adianta apenas ser um membro da igreja, não adianta apenas frequentar, congregar a igreja. Ei, se eu estou falando agora para um ministro do Evangelho, está me escutando, meu querido irmão, meu querido ministro, pastor do Evangelho, não adianta, não basta ser teólogo, não basta ter conhecimentos. O conhecimento de muitos não servirá de nada. Não basta nem ter sido ungido sobre imposições de mãos. É preciso estar disposto a renunciar à própria vida. É preciso começar a amar as ovelhas, mais do que falar. É preciso praticar o amor pelas ovelhas. Então, querido ministro, querido ancião de igreja, querido diácono, queridos líderes de comissão de igreja, não basta ser membro de comissão de igreja, é preciso estar disposto a renunciar à própria vida. Que Deus, pois, toque no meio do seu coração. Que Deus opere o milagre da decisão de renunciarmos à vida. Eu preciso renunciar a mim mesmo. Que dia? Hoje, agora e todos os dias. Se eu não fizer isto, eu não amarei a minha esposa como devo amar. Mas se eu fizer isso, o Espírito do Senhor me dará um amor ágape. E eu preciso amar meus irmãos com amor ágape. E para isso, eu preciso renunciar a mim mesmo, o meu eu. Que Deus, pois, opere esse milagre na minha e na sua vida nesta manhã. É o nosso desejo, nossa oração. Em nome de Jesus, nós iremos ouvir agora um louvor todo especial. Iremos ouvir um louvor em adoração ao Senhor.
e logo após iremos orar para receber a bênção do Todo-Poderoso. Eu hei de vê-lo quando vier em glória e luz, face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Muito ao longe já o havia. Vejo como por um véu, mas desejo em breve vê-lo face a face lá no céu. Face a face eu hei de vê-lo quando vier em glória e luz. Na glória, hei de ver meu bom Jesus. Oh, quem canto está com Cristo, onde já não há mais dor, livre de qualquer perigo, desfrutando o seu amor. Face a face eu hei de vê-lo quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem morto foi por mim. Face a face eu hei de vê-lo quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, por favor, Senhor, nesta manhã queremos, Pai Santo, te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estarmos adorando ao Senhor, dos nossos irmãos e amigos convidados, os nossos internautas que estão nesta hora adorando ao Senhor através desta tua palavra. Queremos
Pai Santo, suplicar de Ti que esta palavra penetre os nossos corações como espada afiada de 2 gumes. E que ela penetre e divida o nosso ser, a nossa medula. Por favor, Pai querido, que ela opere o milagre da decisão de renunciar a nós mesmos e de vivermos e praticarmos, enquanto ainda há tempo, vivermos e praticarmos as características do remanescente. Ó Pai querido, coloca em cada um de nós, coloca em cada ministro, coloca em cada ancião, que coloca em cada líder da igreja e coloca em cada membro o desejo, a necessidade, os emblemas de um remanescente, as características de um remanescente. Ó Pai querido, não basta apenas fazer parte da igreja da Novo Tempo. É preciso muito mais que isso, é preciso ter as características reais em nossas vidas. Pregar o Evangelho, ser perseverantes, estar disposto e fiel até a morte. Ó Pai Santo, é preciso sim renunciar a nós mesmos cada dia. Oramos, pois, que esta seja uma realidade em nossas vidas. Suplicamos depois e agradecemos-te porque confiamos no poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém.